Já estamos de volta e vamos falar agora sobre cirurgia plástica. Muitas pessoas têm aproveitado um procedimento para realizar duas cirurgias. Quais serão as vantagens disso? Doutor George Regis, já comigo no check-up para falarmos de beleza. Tudo bem, doutor George? Já que ele é expert no assunto, tudo bem? Tudo ótimo, Natália. Viajando muito, trazendo muitas novidades. Sempre procurando trazer novidades para os pacientes. Estou sabendo, lhe acompanho. Doutor, vamos falar hoje de um assunto bem interessante que são as cirurgias combinadas. Dificilmente a pessoa vai fazer uma cirurgia específica, né? Só, claro, se for um nariz ou algo bem específico. Mas um abdômen, por exemplo, impossível fazer só abdômen. Acaba tirando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Então, eu queria te perguntar o seguinte: quais são as cirurgias combinadas mais realizadas? Nariz, por exemplo, você falou assim com uma coisa muito específica, mas até se realiza combinações. Por exemplo, uma cirurgia de nariz com uma otoplastia é uma cirurgia tranquila que você soma o resultado. A pessoa tem um nariz estético, uma giba, tem uma orelha em abano, você aproveita e dá uma repaginada no visual da maneira bem tranquila. Cirurgia de mento, você às vezes associa o nariz com a cirurgia do queixo. A pessoa tem um nariz grande e o queixo muito pequeno, então em vez de diminuir muito o nariz, principalmente em homem, você aumenta um pouco o queixo e dá um equilíbrio sem precisar mexer muito. É a busca da harmonia mesmo, né? Porque às vezes, como você falou, mexe no nariz, mas o queixo tá grande. E isso dá para se prever bem? Existem programas de computação para prever bem esse resultado? Com a experiência, a gente nem precisa tanto do programa de computação. O que a gente usa na fotografia, na manipulação de imagem, é mais para mostrar para o paciente. É mais para ele poder ter uma ideia, porque às vezes ele não tem uma ideia do que vai acontecer, com a mudança que é possível. Então isso aí é bom da maneira assim, educacional, para o paciente entender o que vai ser feito. Para o médico não, o médico já sabe mais ou menos pela experiência o que precisa ser feito. Por exemplo, no abdômen. Abdominoplastia e lipoaspiração são tão unidas essas duas cirurgias que eu nem considero assim uma combinação. Quando você faz uma, tem que fazer a outra. Antigamente se fazia uma plástica de abdômen sem fazer uma lipo. Então a pessoa ficava com a cintura larga, com as costas cheias de gordura e ficava uma coisa inestética. Eu até brincava dizendo assim, você na praia indo é uma pessoa, voltando é outra pessoa. Então hoje em dia a gente faz um tratamento circunferencial, você trata tudo para você deixar realmente o corpo em harmonia. E a lipo sempre se encaixa bem. Quando você tem depósitos de gordura e você não vai cortar naquele local, a primeira opção é lipoaspiração. Então, locais que você vai retirar um excesso de pele, como na plástica abdominal, não há tanta necessidade. Mas na cintura, nas costas, no joelho, no quadril, na papada e por aí vai. E voltando para o rosto, por exemplo, quem vai fazer uma pálpebra superior, muitas vezes pode fazer a inferior também, aí dá mais uma mexidinha aqui e ali, um lifting leve. Dá para fazer tudo isso, para harmonizar bem o visual. Exatamente, e é até melhor, certo? Vamos supor, a pessoa que está em torno dos 45, 50 anos vai fazer um primeiro lifting, pode ser feito um mini lift, uma cirurgia menor, mais tranquila, sem grandes modificações. Se existe um excesso de bolsa de gordura nos olhos, é fundamental que se tire. Por quê? Porque na hora que você melhora o rosto, que você tira aquelas rugas, se tem alguma coisa que não fica bem, aquilo se salienta, ele aparece mais ainda. Então, às vezes, uma pálpebra superior, que é uma cirurgia só de retirar um fuso de pele, uma coisa muito simples, dá uma grande diferença. A mulher chega aqui e diz assim, doutor, não estou mais conseguindo pintar meu olho. Então a história já é essa. Eu vou passar uma sombra, tenho que puxar a sobrancelha, fica caindo. Aspecto de cansaço. Um aspecto de cansado pelas bolsas. Eu chego na segunda-feira, me pergunto se eu bebi, se eu estou de ressaca, tá coisa chata no trabalho. Então a história é mais ou menos essa daí, né? Então você faz, são pequenos procedimentos associados, que não é uma coisa muito complicada. A pessoa pensa assim, eu vou fazer 2 cirurgias, é um risco maior. Bom, ponto. Vamos avaliar isso aí, vamos analisar. Se você faz 2 cirurgias num tempo curto, não está aumentando muito o risco da cirurgia. O risco é relacionado com o tempo total de operação. Então, se a paciente tem um seio muito grande, um abdômen muito grande, fazer as duas juntas não é recomendado.
Mas se é para colocar um silicone, tirar um pequeno depósito de gordura periumbilical, não há problema nenhum. É porque um procedimento só já faz tudo, né? Não precisa ir para o centro cirúrgico 2 vezes. Sim, verdade. Tem a questão também econômica, a questão de tempo, a questão de recuperação. De anestesia. Anestesia, você vai tomar uma anestesia só. Isso é outra coisa importantíssima na associação. Existem cirurgias que a anestesia é diferente. Por exemplo, a anestesia para o nariz não é a mesma para colocar um silicone. Ou a da pálpebra é diferente da do abdômen. Então você às vezes tem que tomar 2 anestesias no mesmo dia, não é uma boa combinação, não é uma boa associação. Mas quando são regiões próximas, que se usa a mesma anestesia, é excelente se combinar e se associar aos procedimentos. Qual é a associação mais procurada pelos homens? Homem é pálpebra com lipo de papada. Então o homem quer dar aquela rejuvenescida facial, então tira um pouco da gordura do submento e retira a gordura em volta dos olhos. E a papada tem um bom resultado mesmo? A cânula pequenininha? Excelente, o resultado é excelente. A gente faz uma avaliação para saber o que é que está acontecendo, tudo é isso. Medicina, da maneira geral, você tem que fazer um diagnóstico preciso. Seu tratamento só vai acertar no alvo se você sabe o que é que precisa ser feito. Então, a gente avalia se é só gordura ou se tem flacidez muscular. Alguns pacientes têm uma flacidez muscular, aquele pescoço mais flácido, que você precisa amarrar os músculos. Uma coisa não é muito complicada. Você Precisa ser a cirurgia tradicional. tem às vezes um corte aqui no queixo, o homem é muito comum, ele caiu, levou uma queda, já tem uma cicatriz ali. Então você aproveita aquela cicatriz e por ali amarra os músculos. Se tem um caso mais avançado, que tem aquele excesso de pele, aí não, nesse caso aí você precisa fazer um corte atrás da orelha de mais ou menos 3 centímetros para tirar um pouco de pele. Isso para tratar somente o pescoço. Hoje em dia, quando a cirurgia é bem localizada, você consegue fazer cirurgias relativamente grandes com cicatrizes menores, que é uma busca da cirurgia plástica, fazer cicatrizes cada vez mais reduzidas. Quem faz o lift, doutor, normalmente mexe em alguma coisa a mais? O pálpebra, o nariz, ou faz a orelha? É assim, O lifting já é bem completo. não é problema. Assim, no meu treinamento, na minha escola, lift era a cirurgia básica, era a cirurgia que mais era realizada lá. Então eu tenho muita intimidade, muita naturalidade em fazer esse tipo de cirurgia, que é uma cirurgia delicada. Eu considero assim, uma das mais complexas são as cirurgias faciais, porque são coisas evidentes, não ficam escondidas. Você não pode ter um resultado medíocre, tem que ter um resultado de bom para ótimo. Então não tenho grandes problemas em associar algumas coisas. O que a gente faz é uma avaliação completa do rosto. Por exemplo, se você opera um rosto e deixa uma giba nasal ou a ponta do nariz caída, porque com o envelhecimento a ponta cai, você tem uma tragédia, porque você fica com aquele nariz envelhecido no rosto rejuvenescido. Então não custa nada você, com anestesia local, durante o lifting, encurtar um pouco a ponta do nariz, dar só uma arrebitadinha aqui, uma coisa pequena, simples, que dá um excelente resultado. Orelha em abano é a mesma coisa. Você vai operar a cirurgia, vai fazer uma cicatriz já atrás da orelha, já está cortando ali. O que custa você cortar um pouco mais e encostar a orelha? Isso aí é senso de quem faz a cirurgia e de quem sabe que o que pode fazer de melhor pelo paciente deve ser feito no mesmo tempo cirúrgico. Deixa eu adivinhar qual é a dupla preferida das mulheres. Óbvio que o abdômen e lipo você já falou, mas entra em um siliconezinho. Certeza. Silicone é uma cirurgia querida por mim, pelas mulheres. Eu acho que Não basta perder a barriga, tem que aumentar. todo cirurgião plástico gosta dessa cirurgia, porque é uma cirurgia que dá extrema satisfação. E pra gente é muito bom, entendeu? Ter aquela paciente com um sorriso grande, feliz, alegre, entendeu? Dizendo que foi a melhor coisa que fez na vida, que mudou a vida, que o marido apoiou, que todo mundo gostou. Então, isso aí é uma coisa boa, é uma coisa muito legal. Então, cirurgia de silicone de mama, você respeitando aqueles princípios da proporcionalidade, não tendo exagero, você tem realmente resultados espetaculares. Dá para fazer tranquilamente, no mesmo procedimento. Sem problema nenhum. A cirurgia de silicone demora 50 minutos. 50 minutos é um tempo muito curto para uma cirurgia. Tanto pode ser feito só com a lipo ou com a abdominoplastia. A abdominoplastia é muito comum. Resultados excelentes. Excelente. É muito comum a pessoa pós-gestação. Então, depois do segundo filho, se não vou mais ter, vou ficar por aqui, quero fazer um abdômen. Às vezes associa até 3. A terceira seria uma laqueadura. Então ela faz uma ligação de trompa, que é uma coisa super rápida, demora 10, 15 minutos, já vai estar aberto ali no local. Entra o ginecologista, liga a trompa, faz o abdômen, bota o seio e está tudo bacana aí para continuar a vida. Faz
Existe essa possibilidade de fazer logo após o parto, no mesmo momento? Não, tem que esperar o tempo do resguardo. Isso é um mito. Isso é mito? Isso é mito. Não se deve fazer nada depois do A parto. atriz, ela já estava com cirurgião plástico, já contratou o doutor George para a hora do parto. Não, né? Não, é mito. Pelo seguinte, o corpo da mulher, ele se prepara para poder gestar a criança, para o pós-parto, a questão da coagulação, para não ter um sangramento, para tratar aquela placenta quando for expelida. Então, o corpo está todo alterado. Se você faz uma cirurgia, os riscos de ter trombose, embolia, complicações graves e sérias é muito alto. Então, não é recomendado você fazer nenhum procedimento cirúrgico precocemente após o parto. Quanto tempo depois? Depende do que você vai fazer. Abdominoplastia eu recomendo 1 ano. Cirurgia no seio, 6 meses após o término da amamentação. Lipo também? Lipo também melhor 1 ano. 1 ano. 1 ano. É isso aí, doutor George Regis, sempre tirando as nossas dúvidas quando o assunto é cirurgia plástica. Doutor, muito obrigada, então, pelas dicas de hoje e te aguardo outras vezes aqui no check-up para a gente papear mais, que eu adoro esses assuntos. Então, até a próxima, Natália. Obrigado. Um grande beijo. Vou botar beijo para você. Beijo aqui na hora, Natália.